Muito bem-vindo ao Livecast. Hoje eu vou conversar com a Hunter DJ, Nila, uma pessoa maravilhosa que vai trazer para a gente temas muito interessantes, inclusive acerca de autoconhecimento e física quântica. Vamos conhecer um pouquinho da história da Nila, como que ela entrou na área de DJ, ela que também promove cursos na cidade onde ela mora e tem um movimento muito interessante. Nila acabou de chegar aqui. Vamos lá, minha querida, seja muito bem-vinda. Deixa eu te mandar o convite aqui. Vai ser uma enorme honra bater um papo contigo, Nila. Faz tempo que a gente não conversa. Seja Boa bem-vinda, minha noite. querida. Tudo bem contigo, Nila? Tô arrumando aqui, tudo bem? Também deu uma arrumadinha aqui. Eu tava com um problema esses tempos atrás. Eu não sei o que acontece com o meu telefone, porque não dá para ficar com a cara aqui, né? Mas quando eu me afastava, a iluminação ficava estourada. Eu ficava com muita luz. Eu não sei se eu pedi muita luz para Deus e eu tava recebendo luz demais. E aí hoje eu achei um Literalmente. filtro aqui. E agora com esse filtro tá um pouquinho melhor. Nila, seja muito bem-vinda. Se apresenta pra gente. Eu estou muito curioso, na verdade a gente já conversou algumas vezes, mas a gente sempre conversava mais sobre a questão de física quântica, as questões do Hélio Couto, mas eu nunca conheci como você iniciou a sua carreira de DJ, os movimentos que você tem, se você hoje vive apenas da música. Se apresenta aí pra gente, dá um oi, seja muito bem-vinda, sejam todos muito bem-vindos aqui com a gente também. Boa noite, Nila. Boa noite. Então, Alex, desde criança que eu sempre fui muito curiosa acerca da música eletrônica, sem mesmo identificar que era música eletrônica. Na década de 80, ali com as bandas de techno pop, já misturando a música orgânica com a música eletrônica, eu identificava como uma música meio que, nossa, isso parece de outro mundo, sabe? E aí eu não sabia o que significava, mas já comecei a gostar, já comecei a apreciar. Na época tinha rádio, aqueles sons 3 em um, né? Não tinha internet, não tinha CD, nada disso. Então eu escutava o que tinha na rádio. E daí quando na adolescência, na escola, as pessoas sempre me pediam sugestões musicais, eu gravava fitas, cassete para os colegas da escola. E aí, mais ou menos ali com uns 19 anos, eu comecei a levar minhas fitas para eventos de amigos, né? E tocar as músicas que eu gostava nas festinhas dos amigos. E em 2000, eu tinha 21 anos, eu comecei a trabalhar como hostess, né? Como meio que promoter numa boate na cidade onde eu morava, de onde eu venho, Campina Grande. E não deu outra, assim, o DJ da casa ele já me passou as instruções de como fazia a troca das músicas, algo bem amador na época, né? Jamais que hoje eu ensinaria daquele jeito. E aí eu comecei a me apresentar, já trazendo uma proposta bem diferenciada, muito uma coisa da minha cara mesmo, né? Minha personalidade. E logo eu admiti uma residência em Natal, que era a matriz dessa boate que eu comecei a trabalhar em Campina Grande. E daí eu já iniciei com uma residência, já foi uma emplacada muito rápida, foi avassaladora. Algo muito forte para a época, né? Porque não haviam DJs mulheres, e muito menos guiando uma casa noturna sexta e sábado a noite inteira, como eu fazia. Porém, eu comecei trabalhando na boate e, predominantemente, eu não tocava músicas que eu gostava. Hum. Colocava uma coisa ou outra ali dentro, né? Mas eu tinha que atender o conceito da casa, que não me agradava. Então, eu acabei tendo que descobrir algumas coisas que eu pudesse gostar para levar também, para não ficar aquela coisa de, ai gente, eu só vou tocar o que eles querem, sabe? Mas foi muito de feeling, foi muito de emoção e eu não queria perder aquela oportunidade, né? Daí, uns 2 anos depois, isso eu ficava indo de Natal para Campina Grande, mas 2 anos depois eu voltei a morar em Campina Grande. E daí aquela coisa, né? Quando você sai, que você volta, parece que você tem mais valor. E então as pessoas começaram a me chamar para outros eventos na cidade, eventos diversos, de conceitos diversos, onde eu fui ganhando mais oportunidade de mostrar um pouco mais da minha personalidade, né? E não apenas seguir o conceito que me foi ofertado. E daí fui ampliando cada vez mais o trabalho. E como boa sagitariana que eu sou, eu nunca me
resumir a ser DJ. Eu sempre quis fazer a coisa acontecer, estar em todos os lugares da situação, nos bastidores, na produção, na curadoria, na montagem de palco, em tudo, em tudo, em tudo, no fly, né? Tudo, na mídia. E aí eu comecei a fazer também pequenos eventos. Na época a gente não tinha nem grana para, tipo, imprimir um cartaz colorido, você imagina. Então eu tinha que ter criatividade para desenvolver um cartaz que eu pudesse tirar xerox e ele fosse incrível a ponto das pessoas quererem ir, né? E eu lembro que a minha primeira festa foi uma cópia, digamos assim, adaptada de uma certidão de casamento, onde eu chamava a festa de casamento moderno. E aí esse fly foi um sucesso na cidade, chegou, saiu nota no jornal pela criatividade. Como assim um fly que copia a ideia de um casamento adaptado para uma festa, né? Um casamento moderno, como é que isso funciona? Então, meio que foi assim o começo. E daí, isso 2006, eu fiz um curso de DJ. E 2017 eu já era instrutora do curso de DJ, né? Eu não quis reter a informação para mim, eu quis passar a informação adiante. Então, esse foi um novo desafio para mim. E em 2010 eu vim morar na cidade de Mossoró, onde eu resido hoje. E aí trabalho predominantemente aqui, hoje, com o curso de DJ. Atuo como DJ, mas o meu trabalho principal hoje é como instrutora do curso de DJ. Que interessante, Nila. E me explica um pouco, desculpa até se é ignorância da minha parte, qual que é a história do Hunter? É um codinome? Tem um É, significado? sim, sim. É um nome artístico, como muitos artistas utilizam, né? Um pseudônimo artístico, mas também não é um pseudônimo à toa, um nomezinho bonito que inventei, né? Eu iniciei ali Nila DJ Hunter. Nila é meu nome. E aí, como eu trabalhava na cidade de onde eu vim, eu iniciei assim para depois fazer uma transição, que eu não sou de marketing, né? Mesmo nessa época. Então, depois que as pessoas se habituaram com Nila se tornando Hunter, aí a Nila sai e fica DJ Hunter. Por que é Hunter? Porque é caçador. Eu me identifico muito com esse arquétipo. O meu signo é Sagitário, que é um centauro, tem uma simbologia de independência, de caça. Pelo candomblé, o meu olho de frente, o principal é Oxóssi, que é o caçador das matas. Hunter também é a primeira faixa do disco Homogenic da minha musa, da minha cantora preferida, que foi um álbum que mudou a minha concepção musical. A Hunter é a primeira faixa desse álbum Homogenic, que é da Bjork. E Hunter também é um nome, digamos, unissex, né? Na época, principalmente, as mulheres não eram bem-vindas num universo predominantemente masculino. Então, poucos cartazes que a gente chama de fly continham fotos dos DJs, eram nomes. Aí não dava para assustar as pessoas. Então, quando elas chegavam lá, quem não sabia que a Anila tinha se tornado Hunter, quando as pessoas chegavam lá, que descobriam que era uma mulher, entende? Então, tem toda Ah, uma ideia por trás. nossa, simbologia por trás, muito forte, inclusive, hein? Tem uma energia para ti, então, e um simbolismo realmente muito significativo, né, Nila? E me fala uma coisa, mas nessa fase, onde que foi conectando com o autoconhecimento, que com certeza você deve transpor isso para a música? Eu acho que até o estilo de música eu conheço pouco, não que não gosto, eu conheço pouco, né? Sim, sim. Mas já, como você mesma disse, depende assim do som que eu tô ouvindo, sempre traz uma questão meio que transcendental, depende obviamente muito do DJ, da vibe Depende. dele. Mas Sim. como é que foi para ti? Como é que época que surgiu essa questão de reflexões, acredito eu, que você não veio de uma cultura, de uma ideia de universo quânticos, energias, essas coisas e tal. De repente isso começou a Não entrar na tua mesmo. vida em algum ponto, né? Sim, sim, não mesmo. Eu diria hoje, avaliando pelas informações que eu tenho, né, muito, muito referenciada pelo Hélio Couto, que eu comecei porque eu estava vivenciando um arquétipo
Nila, tá travando um pouco o teu vídeo para mim. Eu não sei se é o meu ou o seu. O pessoal que tá acompanhando aqui pode dar um feedback? Tá travando aí para vocês? Como é que tá? Opa, caiu a conexão da Nila. Bom, então com a DJ Hunter aqui, explicando bem como é que começou todo esse movimento de autoconhecimento para ela. A música eletrônica é muito interessante, né? Porque realmente estava conversando com ela agora. Alguns DJs têm uma vibe meio que transcendental e com certeza tem uma história de autoconhecimento por detrás disso, né? A Nila é uma pessoa que eu já conheço há um certo tempo, apesar de não nos conhecermos pessoalmente, mas já tem um tempo já que nós nos conhecemos e mais por essa linha mesmo do autoconhecimento. Deixa eu chamar a Nila aqui de novo. Vamos lá, Nila. E acaba sendo mesmo um diferencial, acredito, na arte, né? A gente traz você de volta, não tem problema. Pronto. Interessante porque foi você travou aqui para mim e depois eu Então, caí. eu nunca sei quem trava, sabia, Nila? Sempre Interessante. acontece isso? Então, eu estava vivenciando um arquétipo, né? E eu comecei a observar que tem aquele jargão, um dia da caça, outro do caçador. Você lembra disso? Sim. Então, e aí o que que acontecia comigo? Tinha festas terríveis, decepcionantes, e no outro dia uma festa incrível. Então a próxima festa era incrível. Aí ficou pegando isso pra mim, um dia da caça, um dia do caçador, né? Um dia uma festa terrível assim, de decepcionante, outro dia uma festa maravilhosa, que faz com que você queira ir até o fim. E aí eu comecei a estudar mais astrologia, né? Onde eu fui compreendendo melhor essa questão do signo, do Sagitário e tudo mais. Mas eu tinha muito essa busca mais no campo ainda da religião. Então, ali em 2006, né, eu entrei para o Espiritismo. E eu comecei a estudar antes sobre o Espiritismo, passei 10 anos no Espiritismo. Até que em 2015 eu já estava assim, procurando outras coisas, já não estava mais fazendo muito sentido para mim, eu já não sentia que a coisa estava evoluindo. Foi quando eu descobri o Hélio Couto e comecei a fazer reprogramação mental com o Hélio Couto, de onde veio o grande destaque para esse meu maior despertar, que eu considero ter sido o maior despertar da minha vida até hoje, que é a frase que nomeia o nosso live de hoje, que é um somos nós. Então eu comecei a fazer reprogramação com o Hélio Couto e de repente vinha essa frase, um somos nós. Um somos nós. Isso começou a chamar a minha atenção, né? E peraí, o que é que ele está querendo falar com? O que é que ele está querendo falar com um somos nós? Então, foi essa frase que abriu a chave para mim. E a partir daí eu comecei a estudar mecânica quântica e tudo que o Hélio vai trazendo ali nas aulas, né? Mitologia, programação neurolinguística, astrologia, psicanálise, psicologia, tudo que ele vai trazendo. Eu conheci o Rogério, no, que tinha um canal no YouTube, também era ressonante, né, estudioso do Hélio Couto, e eu me tornei amiga do Rogério, passei a administrar a página dele. Foi então que eu respondi uma mensagem sua, e aí a gente se conheceu. Então Foi isso mesmo. você chegou para mim nesse momento, sabe? É um sinal muito bom da tua presença na minha vida. Ô, Nila, quer dizer que naquela época, então você estava iniciando, quer dizer, você estava na parte que você estava começando a emergir nesse estudo todo. Eu tinha a impressão que naquela época você já estava ali há um certo tempo e foi interessante, né? Porque a gente se conheceu através do Rogério Souza. E caramba, eu sinto muita saudade daqueles vídeos do Rogério, assim, sinceramente, eu nunca, Idem. olha, eu já vi gente muito boa, mas aqueles vídeos do Rogério foi uma pena ele ter tirado o canal do ar, porque às vezes eu Sim, colocava aqueles vídeos aqui em casa, Nela, tipo, fechava os olhos e começava a falar, cara, tipo, como é que esse cara vai nesse nível de consciência? Porque, meu, tipo, aquilo ressoava quase como energia pura, sabe? As palavras sim. transcendiam mesmo, muita falta mesmo, e espero que esteja tudo bem com ele.
E aí a gente se conheceu. Eu lembro que eu acho que você fez não lembro se você fez um comentário no vídeo dele ou foi num vídeo do próprio Depende de Nós na época. É, a gente começou a conversar, lembra? E você colocou um comentário e aí eu falei, nossa, quem que é essa moça que tá me seguindo aqui? E por final das contas, Sim, através de você, até tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Ele chegou a vir aqui em sim, casa, né? E foi sim. maravilhoso. E, mas essa fase é uma fase um pouco complicada de uma certa forma, não é, Nila? Não sei se para você foi assim, porque a gente começa a olhar as coisas muito diferentes e começa a ficar meio ET. Não, você sentiu isso? Eu ainda sinto, eu ainda Sério? sinto. Eu acho que viver aqui na Terra é fácil e complicado. É uma ambiguidade, né? A dualidade. Mas eu vou chegar aí, mas você tocou num ponto. Você falou que parecia que eu já estudava há muito tempo. Mas é porque, primeiro, eu tinha uma bagagem do espiritismo que, apesar de conectar com crenças que ainda para mim eram crenças limitantes, me deu um certo embasamento para não achar tão surreal e tão absurdo a mecânica quântica, né? Tem pessoas que têm muita dificuldade digamos assim, aceitar a mecânica quântica. Como eu já vinha do espiritismo, tinha 10 anos de espiritismo, eu não tive dificuldade de aceitar a mecânica quântica. O que eu fiz? Eu estava muito cansada de não ver mudanças na minha realidade, de ver poucas mudanças e me perceber sempre num desequilíbrio psicológico, emocional, esses aprisionamentos todos do ego. E então, quando eu descobri o Hélio, quando o Hélio me despertou, né, com a mecânica quântica, eu entrei nesse cômodo aqui que eu estou com você, que hoje é meu estúdio, que antes era um quarto de hóspedes, e eu falei para minha esposa, ó, eu só saio daqui de dentro outra pessoa. E aí eu lembro que na época o caminho das palestras do Hélio eram 86 palestras, palestras de 3 horas e meia, 2 horas e meia. E eu consumi as 86 palestras em 2 meses e meio. Caraca. E os diversos livros que ele indicava quando eu não estava ouvindo palestra, eu estava lendo os livros. Então eu só saía daqui do quarto para comer, fazer a comida, dar uma arrumada na casa, voltava para estudar. Eu não fazia outra coisa. Eu parei de me apresentar, eu parei tudo, parei de dar aula apenas para isso, né? E depois, então rapidamente eu pedi minha ressonância, rapidamente, realmente foi muito rápido. E eu não parei de estudar. E o Rogério era minha companhia, ele não sabia. Ele era minha companhia. Porque ouvir o Rogério me fazia não me sentir sozinha. Porque esse é o processo mais difícil, é o deserto. A gente se sente esse ET que você falou, a gente se sente fora da realidade. Mas é como o Hélio fala, é estar no mundo e não ser do mundo. É você estar Sim. preparado a soltar tudo, estar preparado a abandonar tudo. E isso muitas vezes, isso para nós é muito difícil, muito, muito difícil. E eu soltei tudo, eu soltei meu trabalho, eu soltei tudo, meus amigos, soltei religião, eu estava disposta a soltar qualquer coisa. A gente queria a minha independência. E essa independência de questão financeira, de modo algum. Está muito longe, está muito distante disso. Acredito que para você parecia que já fazia muito tempo. É porque eu mergulhei, realmente. É porque você sempre passou uma imagem assim muito, não sei se firme seria a palavra, tá? Mas assim, muito segura, talvez a palavra, muito segura. Principalmente quando a gente Uhum, entrava nesses pontos, nesses uhum, aspectos. E também acho que quando eu te conheci, você uhum. já estava com certeza auxiliando o Rogério já no canal. A gente bateu Sim. um. A gente conversou até que pouco pelo tempo que a gente se conhece, né, Nila? A gente teve faz anos, né? Na verdade, que a gente não conversa, agora a gente tá conversando aqui, né? Faz muito tempo, né? Uhum. É, Desde esse fica em e, casa aí que a gente não conversa, né? É verdade, eu acho que até, olha, até um pouquinho antes de marcar, viu, Nila? Porque eu acho que eu lembro quando desde que eu comecei o treinamento de despertar, eu lembro que a gente teve umas sessões que a gente fez faz um bom tempo Foi mesmo. sim. Fizemos. Mas é interessante, né? Porque algumas conexões elas não desfazem, né? Porque eu nunca esqueci de você, sempre você chama Nem eu. Nila tal, e dava uma olhadinha aqui, uma olhadinha ali, mas sempre você teve no meu radar de uma certa forma. Eu acho que até por questões disso, né, Nila? Porque eu acho que quando a gente vai buscando esse conhecimento, primeiro, que as catarses são muito difíceis, né?
catarses, pelo menos para Sim, mim, nossa, mas são quando eu faço no que lindas. o não, com certeza, né? De uma hora que você sai ali do movimento, que você realmente, usando o termo que o Rogério usava bastante, você tem a troca de pele, né? Que você fala, caramba, tipo, sair disso daqui, tô pronto para uma nova percepção, para novas ações, para realmente mais domínio de si mesmo. Isso, nossa, é extraordinário, né? Eu fico imaginando como é que você faz para direcionar isso para tua arte, para tua música, porque deve ser um show da Nila, deve ser um show bem transcendental, né? Rola isso? Sim, cada vez mais, né? Antes eu trabalhava, digamos assim, no mainstream, no underground, né? O que a gente chama de lado A e lado B. E o mainstream era sempre aquela coisa mais de pagar as contas, porém é algo que não mostra tanto de você, a não ser que você seja aquilo ali, né? Nada contra. Mas eu nunca me identifiquei, não. Nunca me identifiquei muito, muito, muito pouco, realmente. Justamente por não haver essa transcendência. As pessoas olham mais para o DJ como um garçom musical, como alguém que vai obedecer às expectativas delas. Isso em vida, para mim, já é sufocante. Isso em vida, para mim, já é uma escravidão. Obedecer o que as pessoas querem e as expectativas delas sobre mim, para mim, já é uma coisa bizarra. E aí, o que aconteceu também com essa expansão é que cada vez mais isso foi ficando consciente para mim. Eu achava no começo que eu estava sendo autossabotadora, que eu estava resistindo ao crescimento, porque, mas aquilo ali que dá grana, e aí se você não faz, você não vai ter grana, né? Eu me questionei bastante e me pus em desafio, bastante. Mas recentemente eu passei por um grande desafio dentro dessa cena mainstream, né? Onde eu fui bastante atacada por hater, por pessoas que projetaram suas sombras em mim. E eu sei o que eu faço, né? Eu sei o que eu faço e eu sei muito bem o que eu faço. Não tenho muita modéstia em falar sobre isso, porque eu estudo para fazer isso. E eu tenho 22 anos de experiência nisso. Eu trouxe o primeiro DJ do Brasil para aqui, para essa cidade. Eu fiz o primeiro campeonato de DJ, um curso de DJ que formou a maioria dos DJs dessa cidade. Então, não é possível que eu não saiba o que eu estou fazendo. Então, chegou a um ponto que todo esse desafio fez o que comigo, né? Fez com que eu olhasse e dissesse assim: peraí, eu estou disposta a largar tudo, mais uma vez, pela minha verdade, por aquilo que é verdade para mim? E a resposta foi sim, eu estou. Eu estou. E depois que você solta tudo, né, vem todas as respostas. E a resposta que me veio foi: não dá mais mainstream Hunter, não te contempla, não dá, você não consegue vestir mais essa máscara. Você já se provou, já se desafiou, o problema não é teu, talvez o problema também não seja deles, não há problema nenhum, mas vai naquilo que te representa, naquilo que te move, que te emociona, que te surpreende e, consequentemente, surpreende e emociona outras pessoas. E foi essa minha decisão mais recente. Hoje mesmo, estava falando com um cliente agora, vem tocar aqui, aniversário, 18 anos. Eu falei, não, não, não. Me assusta. Ai, não, aniversário, não, 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 não. E aí eu indico alunos meus e tal, porque já me assusta, sabe? Já é uma coisa que, ai meu Deus, tipo, não, não. Eu imagino o que eles querem ouvir. Tipo, eu jamais faria o que a maioria quer ouvir, entende? Então, essa pegada da consciência que não volta, você não volta mais atrás. Não tem como, Sim. não tem como. É muito desconfortável, sabe? É como se você estivesse vestindo uma roupa muito apertada para existir. Então, Sim. essa é a minha percepção mais recente diante de tudo. Não, e faz muito sentido, porque é interessante porque nesse movimento de consciência você está conseguindo criar um movimento que realmente traz a tua identidade, né? Ou seja, eu lembro que eu li há um tempo atrás um livro do Paulo Coelho chamado 11 Minutos,
não sei se você já teve a oportunidade de ler, que Não. ele trabalhava muito o conceito da prostituição, no sentido de que toda vez que você está vendendo o seu tempo por algo que não está dentro dos seus valores, você está se prostituindo, né? Não só a questão que uma prostituta ensina, a questão do sexo, na questão de tudo. As pessoas se Sim, não, prostituem não, muito nisso, sobretudo. né? E isso é muito complicado, né? Porque gera uma desvalorização, mas quando você começa a colocar sua consciência à frente, você começa a criar um movimento que, na verdade, ele tem uma identidade muito forte. E eu acho que essa é a essência, né, Nila? Porque fica muito mais sincero a coisa, né? E mais expansiva, né? Não quer dizer que é fácil, né? É a minha verdade, né? É a minha verdade. Se eu não respeito a minha verdade, quem é que vai respeitar? Sim, totalmente. Me fala uma coisa, como é que você faz a associação para você da questão dessa visão mais quântica, energética, com sentimentos, comportamentos? Porque eu não sei se você tem acompanhado, eu não acompanho profundamente, porque eu acho que é muita questão de identificação de consciência, mas a gente vê muita gente que não entende do que está se falando. Nossa, esses dias eu fiquei muito bravo, porque eu vi uma menina que pegou um vídeo do Hélio Couto lá e quis colocar ele como charlatão, fazendo uns cortes com coisas que estavam totalmente fora do contexto, porque ela estava muito claro que ela não estava entendendo o que ele estava falando e ela estava colocando um embasamento dentro de outro embasamento e enfim, de um tempo para cá parece que as pessoas tentaram meio que banalizar tudo isso, mas a gente percebe que isso não tem a ver com uma coisa materialista, né? Isso tem a ver com uma consciência diferente. Esse lado da ciência não entrar da consciência não entrar na ciência é muito complicado, né, Nila? Como é que é a sua percepção disso aí? Eu acho que as pessoas, elas, em geral, elas têm uma dimensão da realidade muito mental, muito acerca da lógica e da razão. E eu acho isso muito pouco para observar a realidade, muito pouco, até porque as palavras elas já limitam muito a amplitude da nossa consciência e mesmo da verdade. Como até postei hoje de madrugada, eu não estava conseguindo dormir, eu postei uma frase do Osho, eu falo assim, olha, quando Jesus ele é questionado sobre o que é a verdade, tipo ali com Pilatos, ele silencia. Ele não dá nenhum panorama, ele não fala como é, ele não dá nenhuma receita, sabe? Então, eu acho que essa percepção de você olhar o outro, esse próprio movimento que você tira da sua energia, do seu tempo de vida, para recortar vídeos de uma pessoa para tentar provar que ela é charlatã, tipo, por que que você está usando do seu tempo para isso, né? Por que que você está trabalhando no contra e não no a favor? E quando eu falo isso, não é nem que ela tivesse que fazer esses recortes para estar a favor do Hélio Couto, mas se ela usa a energia e o tempo dela para trabalhar contra, então, para mim, assim, eu já não tenho muita consideração pela pesquisa de uma pessoa que faz isso, sabe? Não tenho muita consideração. E eu sou do tipo que eu dou muito valor a alguém que estuda muito sobre algo e alguém que é muito bom em algo. E uma das coisas que a mecânica quântica me fez enxergar e que eu mais procuro propagar para as pessoas que me procuram para conversar sobre isso é: seja um observador e esteja aberto a estudar e adquirir informação. E esqueça os julgamentos de valor sobre a personalidade do interlocutor, do apresentador, do estudioso. Esqueça isso, entende? Você não pode, se você for escolher apenas pessoas incríveis e perfeitas para ler o conteúdo delas, você não vai ler ninguém, você não vai estudar ninguém. Você espera que alguém seja perfeito para admirar algo que essa pessoa possa fazer, algo que ela passou a vida estudando. Por quê? Por quê? E aí, essa percepção do conteúdo do Hélio Couto, como de diversos outros mestres, ela não pode estar apenas baseada numa percepção mental. É muito pequena. Mental, gente, pelo amor de Deus, assim, é muito pequena, sabe? A percepção que a gente tem e que é pessoal e que é verdadeira, ela cabe dentro de palavras. Então, muitas coisas que o Hélio utiliza numa dada palestra, ele pode estar falando a mesma coisa ao contrário em outro lugar.
Porque às vezes é mais o impacto que a pessoa que está trazendo a informação ela quer causar para despertar você. Ela não está dizendo é aquilo e acabou, é aquilo e pronto. Mas é como o Osho falou lá no post que eu fiz: qualquer pessoa entrar em você um sistema de crenças já é seu inimigo. É Claro verdade. que em outros momentos o Osho vai falar que não existe inimigo. Você está entendendo? Que não existe inimigo, porque um somos nós. Porque um somos nós, é tudo um aprendizado. Então não existe esse inimigo. E ele está se contradizendo, e daí? Não necessariamente. Ele está colocando a palavra inimigo naquela situação de modo a trazer a informação de uma maneira que seja impactante, a ponto de você perceber o quão é nocivo quando alguém tenta colocar um sistema de crenças em você. Porque a verdade do outro não é a sua verdade. Então, eu observo a realidade dessa maneira e eu agradeço pelos conhecimentos da mecânica quântica e principalmente do Hélio Couto, sabe? E como aprendi com ele mesmo, deixa ele errar também, né? Deixa ele errar também, e aí, se ele errou, deixa ele errar também, entendeu? Só que o que ele trouxe para a minha vida, o que veio para a minha vida através dele, a gente passaria a noite aqui falando sobre esses resultados. À noite, ou Mas, mais, entende? Isso daí aí, alguém vai tirar isso de mim? Essa menina que fez esses recortes, ela tem como tirar isso de mim? Os resultados disso na minha vida? Não tem. Então, sim. não me serve. Sabe, é interessante porque a gente vai. No começo, Nilo, eu tive um estudo assim muito aberto, sabe? Quando começou o processo de autoconhecimento para mim, eu não tinha nenhum guia, não, pelo menos desse plano, sabe? Hoje, olhando para Uhum, trás, falo, caramba, não é possível que eu fui estudando tanta coisa assim, aleatoriamente, porque as coisas iam se encaixando. Mas eu sempre procurei observar muito resultados, né? Aquela coisa, você conhece uma árvore pelos seus frutos, né? E aí sim. eu percebia, por exemplo, os grandes psicanalistas, pega o Jung, né? E aí ele trazia questões como quem olha para fora dorme, mas quem olha para dentro desperta, e começou a trabalhar muito a questão da espiritualidade. E foi interessante, Nila, porque quando eu comecei na época com a profissão de coach, eu achava que a coisa era só comportamental. Mas depois foi evoluindo, evoluindo, e aí chegou nessa parte do estudo começar a cair mais no campo do inconsciente. Acho que quando caiu no inconsciente já começou a ter uma abertura, sabe? Porque realmente quando você vai olhar a dimensão, se é que eu posso colocar essa palavra, do nosso inconsciente, a gente já sai desse mundo mental, né? A gente já começa a perceber que o mental, ele está só processando uma pequena parte de uma série de coisas que já estão acontecendo, né? E muitas vezes a gente enxerga só essa pequena parte, achando que ela é o todo. Mas não, tem muito mais coisas por detrás disso do que o que a gente consegue ver. E quando eu olhava para isso e comecei a conectar as informações, eu comecei realmente a perceber que todo tipo de processo, quando uma pessoa lá vinha ou para fazer um processo individual ou para fazer um treinamento, se a gente não trabalhasse o campo energético espiritual, esquece, não tinha nada a ver com palavras, não tinha nada a ver com ferramentas. A questão é como é que você conseguia, através, entre aspas, da sua verdade, auxiliar aquela pessoa a encontrar a verdade dela. Porque tudo Uhum. aquilo que eu acho sobre o mundo é só o que eu acho sobre o mundo. Não, não quer dizer que vai dar certo, mas talvez a pessoa possa pegar algumas partes disso e isso dá um insight para ela começar a entender. Só que precisa de uma aceitação, que muitas vezes as pessoas acham que é arrogância. Mas não é. Eu acho que a gente é autodidata por natureza, para aquilo que a gente se interessa. Eu costumo muito dizer isso para as pessoas. Uhum. Cara, olha que assim, as faculdades foram criadas para ensinar o que as pessoas sem faculdades aprenderam. Porque isso é inerente do ser humano, essa abertura mental, essa potencialidade que nós temos. Mas aí vem a questão de crenças, paradigmas, né? Porque quando vem aquela parte do ET, é exatamente essa parte onde você começa a fazer a ponte e sair um pouco do paradigma de que o mundo é uma forma que funciona assim, 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 e começar a entender que tudo isso aqui é uma. Nós não somos seres físicos com o espírito, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física. E isso amplia muito o nosso poder de manifestação. Só que tudo tem a ver realmente com quem eu sou, no sentido de como eu me percebo, das emoções que eu retenho, das mágoas que eu não consegui superar, de tudo isso que está influenciando todo um campo, vamos dizer assim, magnético, vamos colocar assim, que naturalmente vai reverberar uma realidade que está conivente com aquilo que eu acredito, né? É muito difícil eu conseguir viver num mundo extraordinário se os meus pensamentos eles são de escassez,
mas no fundo, o co-criador sou eu mesmo, né? E eu acho que o Hélio Couto, quando ele vem, ele traz umas questões muito fortes. Eu adoro as palestras dele de co-criador. Termos como soltar, que parecem ser fáceis de compreender, mas às vezes não são fáceis, porque às vezes as pessoas acham que soltar é abandonar, e não é isso. O soltar é deixar o fluir, cara, Sim, vai, só vai, entende? Foca naquilo que você tem na tua frente, e não fica preso naquelas coisas que já não te servem mais, porque a gente quer ir para um mundo novo, mas não solta o velho, né? sim. E você acaba, às vezes, empurrando algo que já está tão perto de conquistar. Exato. Você empurra quando você não solta, você vai afastando de você. Aquilo já está tão perto, mas você vai afastando, afastando. Por isso que eu sou muito observadora da questão ligada à ansiedade. E você vê que essa coisa da ansiedade ela está aumentando drasticamente, né? Eu sou curadora e aí trazendo consciência para as festas, trazendo consciência para o trabalho. Eu sou curadora de imagem da maior festa de música eletrônica aqui da cidade, que chama Biosfera. E imagem é texto também, né? Imagem não é só o fly. Imagem é aquilo que você está escrevendo, porque faz com que o outro imagine e crie a imagem que se tem do evento, do conceito, de tudo. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a desenvolver os textos para a festa foi tirar o "E aí, estão ansiosos? Quem está ansioso? Quem está mais ansioso aí?" E quando trazer o conceito de ansiedade, fazer exatamente o contrário, não estimular a ansiedade. Você vê que a ansiedade ela está sendo muito estimulada. Nos eventos eu vejo isso como uma coisa positiva, que você esteja muito ansioso por um evento. E aí chega o dia do evento, você nem consegue curtir tanto quanto gostaria, justo porque você estava ansioso. Né? Isso é bloquear o processo de cocriação daquilo que você deseja, daquilo que você almeja, daquilo que você sonha para si. Totalmente. E aí é um ponto interessante, porque parece que quando você começa a refletir sobre esse aspecto, isso naturalmente vai te levar para um caminho mais espiritualizado, que é totalmente diferente de qualquer tipo de caminho religioso, né? Hoje eu tenho uma identificação muito forte com a religião espírita, mas Pode eu estar percebo que junto, né? sim, total, Nila. Eu acho que só começa a ficar complicado quando a coisa começa a ficar muito engessada. Quando começa a se Claro, ter a crença de que o que nós falamos é que é o certo, o que está lá fora não é. claro, Nossa, Nila, eu tenho dificuldade claro. pra caramba com isso. Eu acho que qualquer coisa que queira engessar minha forma de pensar, já não é mais a essência da coisa. Quer dizer, tem a essência ali, mas o ego já está envolvido no sentido de que nós somos os certos. Porque, no fundo, eu acho que o que a gente acredita no sentido de o que é a vida, o que é Deus, meio que assim, tem um nível que tanto faz. Porque se o que eu vivo é amor e o que você vive é amor, então pouco importa se a gente acredita nas mesmas coisas. A frequência que a gente rege, ela passa a ser a mesma. Porque são só ideias, muitas vezes, da mente cognitiva. Então eu acho que às vezes a gente... Pode falar. Eu penso que isso está muito ligado ao medo da liberdade, ao medo de Como ser quem assim? somos. Porque você Ah, precisa do grupo, você precisa do grupo. E para você se sentir validado, para você se sentir afirmado, você tem que confirmar que todos do grupo acreditam no mesmo que você. perfeito. Perfeito. Tem a ver com o senso de pertencimento, é isso mesmo. Porque foi aí que eu fui começando a conectar, Nila, nos atendimentos, a questão... Para mim, na verdade, um processo terapêutico nada mais é do que um processo quântico visto de outros termos. Porque quando você traz a palavra terapêutico, você está falando de ajuste emocional. É interessante porque quando eu comecei a ler o livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, ele mesmo achou estranho, porque quando ele escreveu a teoria, ele acreditou que, na verdade, só mais psicólogos, pessoas em voltas da área procurariam ele. E aí o que aconteceu? Ele escreveu o livro e ele começou a ver que budistas, espiritualistas, físicos, quânticos, pessoas de várias áreas começaram a procurar ele. E ele achou estranho isso no começo, mas faz todo sentido, porque se você olhar a inteligência emocional referente ao que a gente está dizendo aqui, é uma canalização. As emoções, quando a gente não trabalha, elas jogam contra todo o tempo, mas não é que joga contra. Poxa, o que nós somos hoje nesse sentido
é uma interpretação da nossa história. Nosso inconsciente tem um processo de dados, isso que a gente nem está levando em consideração outras encarnações, estamos falando só dessa, entendeu? Mas está tudo retido aí. Tudo aquilo que não foi trabalhado, tudo aquilo que não foi curado, manifesta-se como uma dependência muito grande. E eu acho que essa dependência, porque eu demorei um pouco para entender, se é que eu entendi, tá? Uma frase que dizia assim: a gente não tem medo da sombra, a gente tem medo da luz. A gente não tem medo de ser pequeno, o nosso medo é de ser grande. Mas eu falo, pô, Uhum, cara, mas como assim, né? sim. Tem a lógica disso. Por que eu tenho medo de ser grande? Eu não tenho medo de ser grande, cara. Eu quero ser grande todo tempo. Como assim? Mas é porque ser grande, muitas vezes, implica em passar por uma fase onde eu não vou poder depender desse senso de pertencimento. Eu vou ter que Sim. acreditar. Como você, como o movimento que você está criando. De repente, para quem olha de fora, pô, você está indo contra a maré. Pô, pera um pouco aí. De repente você não vai tocar naquela festinha que dá uma grana, uns Stones, de repente, Uhum, os melhores DJs tocando funk, tocando, e uhum, nada contra o funk, tá? Mas no sentido mais. Não, uhum. não vou. Não. E tem que ser muito forte internamente, né, Nila? Para bater de frente no sentido, não com o fora, mas com essa É, caminhada que você tem que acreditar. é como eu falei lá atrás, né, que um somos nós. Tem quem se contemple nessa manifestação. Eu não me contemplo. Não é interessante para mim, não valida quem eu sou. E esse ser grande, o que acontece também? Existe todo um controle desenvolvido para que nós não queiramos ser grandes. Tudo. Tipo assim, olha só as coisas que a gente ouve. Fulano quer ser demais. E daí? Fulano se acha. E daí? Por que que isso não é bom? Poxa, mas fulano se acha demais. Gente, é disso que a gente precisa. Não porque fulano quer ser melhor. Eu quero ser melhor, entendeu? Eu quero ser melhor do que eu, e eu quero ser melhor do que eu. Não é me comparando com os outros, é comigo mesmo. Eu não quero ser quem eu era o ano passado. Já não quero. Então, é como se nós não pudéssemos ser grandes realmente, porque você tem que ser humilde, e ser humilde está ligado a ser pequeno, não tem nada a ver. Humildade tem nada a ver com ser pequeno, não tem nada a ver com não ter dinheiro, com andar de lençol, não tem, Sim. como ser espiritualizado não tem nada a ver com não beber e não transar e não dançar, sabe? Então, que isso? A gente é bombardeado como se nós não pudéssemos ser quem somos. E aí eu recebo, você sabe, as pessoas falam, você tem essa imagem de alguém que é empoderado, tenho. E muito dessa imagem ela é verdadeira. E eu acho que não que em algum momento ela não seja verdadeira, mas, para eu poder afirmar para você que ela é 100% verdadeira, ela é verdadeira onde a maioria das pessoas não acredita que ela pudesse ser. É porque eu admito as minhas fragilidades. Eu admito, eu choro, eu sofro, eu erro, eu erro muito, eu peço desculpas, eu me deito no chão se for preciso. Entendeu? Eu sou pequena para poder ser grande. E a minha imagem transmite para as pessoas como se isso não acontecesse. Mas é por isso que eu sou grande. É exatamente por isso que eu sou grande. E eu só me sinto grande por poder me sentir pequena. E eu só me sinto forte por poder me sentir fraca. Eu acho que um dos grandes problemas está aí, nesse extremismo, de achar que você só pode ser ou um ou outro. E a gente está aqui, ó, assim, 7 leis herméticas, a receita do bolo. Que está em cima é igual que está embaixo. Lei de correspondência, yin e yang. Isso é equilíbrio. Isso é equilíbrio. É, E aí o medo está nisso. Tá em achar que você tem que estar sempre. Não é assim. Não é assim que totalmente. funciona. Totalmente. Eu acho que é muito difícil conseguir encaixar o momento certo de usar a unicidade e a dualidade, porque eu comecei a achar muito interessante os paradoxos no começo.
para mim o paradoxo é o caminho do meio. Sei lá, tipo um exemplo, a única coisa que não muda é que tudo muda. É situacional. Não dá para você ser extremista num ponto ou no outro ponto. Mas é o que você está trazendo. Quando a pessoa ela não olha por esse lado, ela ou acha que é grande ou acha que é pequeno. E para ela, um grande nunca erra. Então, como ela tem medo de errar, inconscientemente ela se considera pequeno. Porque eu tenho um cliente que eu atendo que eu falo isso para ele. Eu falo, cara, é o seguinte, ele é o gestor de uma empresa tal, e ele é um cara que tem resultados extraordinários. E muitas vezes ele tem receio de passar esses resultados. Eu falo, cara, é o seguinte, você não deve ter medo e nem se sentir arrogante porque você vai evidenciar os seus resultados e mostrar que isso te traz uma autoridade. Porque o problema é quando você usa aquilo que você tem de bom para querer ser melhor que os outros. Mas quando você usa aquilo que você tem de bom para influenciar os outros, isso é empoderamento. Porque E ninguém quer qual o ser problema de ser motivado por alguém arrogante? ser pequeno, né? E Não é qual o nenhum problema de ser nesse sentido. arrogante? Né? Entendo o que você quer trazer. Entendeu? Faz É como parte, se as né? pessoas nunca fossem, é como se elas nunca fossem. Eu acho isso tão bonitinho, só que não, porque é como se Entendo. elas nunca fossem arrogantes. Entendo o que você quer dizer. Mas está em outro Desculpa nível já nele. interromper. Desculpa, Não, não, interrompi. mas é interessante, porque isso vai num sentido até mais profundo, entende? Claro que quando você vai trabalhando o processo, essa questão, vamos dizer assim, da autoconsciência, ela vem vindo por camadas, se é que eu posso colocar assim, e quanto mais ela está numa camada, vamos dizer assim, imersa dentro de uma cultura geral, mais são, vamos dizer assim, as limitações. Né? Por quê? Porque é isso, as pessoas se sentem presas e sem poder, sem força, porque a necessidade da aprovação ainda é muito forte, mesmo que a pessoa não perceba. Então, ela A está sempre validação com pelo medo e outro. com receio. Claro, Isso, totalmente. Se você isso. traz isso para o campo de trabalho, mais forte ainda, porque se de repente a pessoa ela não tem uma grande autonomia com ela mesma, aquela questão, o que será que o chefe vai achar, o que será que as pessoas vão achar, mas exatamente por isso, começa, vamos dizer assim, a reter tanto a força interna que perde poder de proatividade. Não consegue liderar um movimento, não consegue começar por um começo. Tudo tem um começo, né? Aquela coisa, por uma coisa ser grande, ela começa pequena, mas na verdade tem muito mais a ver com a convicção que você coloca dentro disso e com o quanto você acredita dentro disso, do que com os outros aprovarem, Nila. Porque a coisa mais que a gente vê é o seguinte: acho que quando a gente começa a fazer vamos dizer assim, uma retrospectiva e estudar a história e estudar a filosofia é muito importante, porque as culturas ou as crenças introjetadas dentro de nós, elas são muito mais profundas do que nós podemos imaginar. Tem muita coisa enraizada do inconsciente coletivo que a gente nem sabe que é a limitação e está como limite. Mas quando você começa num processo, que aí traga o Jung de novo, um processo de individuação, quer dizer, pera um pouco, a minha vida inteira me disseram o que era o mundo, mas agora eu não aceito mais isso. Eu quero descobrir o que é o mundo a partir de mim mesmo, das minhas experiências. Não de um livro ou de uma outra pessoa. Legal a pessoa ter as experiências dela, isso pode me influenciar sim. Mas isso não quer dizer que o que ela acha que é o mundo, para mim vai ser o mundo. E aí, como você falou, se de repente dentro do meu mundo. Bom, acho que se a gente pegar todo o perfil muito poderoso, no sentido de força interna, era taxado de arrogante. Pegar Steve Jobs, vamos pegar. Trabalhar com Steve Jobs era uma dificuldade, porque o cara, para ele, era perfeccionista. Você imagina o nível que você tem que ter para trabalhar com um cara desse, no sentido de atender aquela visão que o cara tem. Que se for lá um cara com uma mente pequena, vai falar que o cara, putz, o cara é mal educado, o cara. Porque não vai entender que, às vezes, para mim conectar com o todo, eu preciso sair do meu eu, do que eu sinto, do que eu. Ah, as pessoas estão com, muitas vezes, com uma visão muito pequena, Nila. Porque está olhando muito para fora no sentido do que a cultura quer, a sociedade quer. Não, para e olha dentro de você, né? O que você sente que realmente vale a pena você viver sua vida? Porque sua vida está correndo. E a gente está fazendo o que com isso? E aí não entende porque tem problema? O problema é para despertar, não é para te travar. Se você tem problema, a vida está dizendo, batendo na sua cara, falando assim, cara, não é aqui, não é aqui, não é aqui. Mas aí vem todo esse movimento de eu ter que ser pequeno e entender realmente que às vezes eu estou indo para o caminho, entre aspas, errado, porque caminho é caminho, mas realmente poder renascer em mim mesmo, deixando esse outro eu morrer e falando, beleza, cara, tem coisas que eu sou foda pra caramba, eu sou bom. Não é porque eu sou arrogante, eu trabalhei para isso. E tá tudo bem. Ah, mas aí você acha que eu sou arrogante porque eu falei que eu sou bom? Eu acho que você tem problema de complexo de inferioridade. É. E aí onde está a chave do autoconhecimento?
essa palavra autoconhecimento, ela já é muito banalizada. Ela está muito ligada à autoajuda. E aí parece bem tolo, né? Falar de autoconhecimento. E acredito eu, pelo que eu observo do ser humano, que a maioria não tem dimensão do poder que o autoconhecimento traz. Isso nas pequenas coisas, nas pequenas. E como a gente está conectando isso aqui, um somos nós, minha experiência com a mecânica quântica, minha experiência como DJ, produtora, professora. Ó, eu vou te dar dois exemplos. Um aconteceu comigo recentemente. O quanto o autoconhecimento ele vai dar fortaleza para aquilo que a gente quer vivenciar na nossa realidade. Eu, há 2 finais de semana atrás, eu estava produzindo um evento num ambiente fechado, tá? Com ventiladores, não ar-condicionado, mas independente. Ambiente fechado. Tinha tipo umas 80 pessoas, um ambiente pequeno. E aí, do nada, uma menina acendeu um cigarro. Eu cheguei imediatamente nela e falei, olha, não pode fumar aqui. Você pode fumar lá fora. E fui conduzindo ela à saída. Calma, eu falei, não, mas eu tô calma. Só tô te avisando que não pode fumar aqui. E aí, quando no que eu fui caminhando com ela foi dizendo, você vai me empurrar até lá fora? Eu falei, mas eu não tô empurrando você, eu tô conduzindo você. Olha a situação. E quando chega perto da saída, eu falei, olha, desculpa se você está chateado com a situação, mas entenda que esse é meu trabalho e não pode fumar aqui dentro. Ela disse, só que você foi agressiva comigo. Aí, olha só, eu falei, olha, não fui, porque não sou. Eu fui rápida com você. Não que em algum momento da minha vida, Alex, se alguém me agredir, eu vou ser boazinha e dar o outro lado da cara para bater. Não necessariamente isso. Se alguém me agredir, posso reagir. Não era a situação. E ela estava sendo agressiva por acender um cigarro dentro de um ambiente fechado, cheio de gente. Mas ainda assim, eu não fui recíproca à ofensa que ela me fez. Por me conhecer, eu sabia que não tinha sido agressiva. Então, aquilo que ela leu sobre mim, que projeta quem ela é, não me cabe. Não me Exato. cabe. E isso me dá forças de ter a certeza e a razão de saber o meu papel diante da realidade. Se eu não me conheço, de repente eu estou discutindo ali com a menina, ou aceito aquilo que ela me traz, entende? Entende isso? De outra feita agora, recentemente, mesmo evento, ainda estamos com certa dificuldade com a portaria e tudo mais. Um amigo meu chegou para mim e falou, oh, você tem que colocar uma pessoa na portaria, porque a pessoa não. Porque aí ela entra, olha e sai. Daí eu falei, é exatamente a pessoa que eu não quero aqui dentro. Entendeu? Se ela Sim. quis sair, ela fora que ela tem que ficar. Eu quero aqui quem quer estar aqui dentro. Então, isso parece arrogante, você está entendendo que isso parece arrogante para as pessoas? Sim. Como que pode isso Total. parecer arrogante? Não é? E é você ter a consciência de si, a consciência do todo da situação, do que está acontecendo ali, sabe? Não se deixar levar. Sim. É isso mesmo, Nila. Eu acho que vai mudando a percepção e a gente tem que estar pronto mesmo, de certa forma, para seguir firme com essa percepção. Porque senão a gente não muda o campo. Eu até posso pegar aqui um gancho aqui do coletivo Etnias aqui que ele escreveu para a gente quando eu estava falando de Steve Jobs, ele diz assim, concordo, mas Ela, nem todas as pessoas estão sim. preparadas e acaba gerando burnout por pressão de trabalhar com alguém grande assim. Mas aí é que tá, essa pessoa que não está preparada, ela nem vai trabalhar. Porque se você pensar por uma questão de que a gente se conecta por afinidade e faixa de frequência, vamos dizer assim, que é uma briga de gigantes, é uma metáfora, tá? Você só vai entrar nesse jogo se você estiver disposto a jogar o jogo. E quem está disposto a jogar o jogo sabe da força que tem que ter, senão não aguenta a pressão mesmo. E aí é que tá. Porque se a gente vai olhando todo esse movimento, a gente tem uma falsa sensação de liberdade, mas não porque algum tipo de sistema nos prende.
mas pelo condicionamento que a gente tem, as reações das pessoas às nossas ações. Observa isso. A gente tem medo de ter uma ação X e não ser aprovado emocionalmente ou de repente num relacionamento. A gente tem medo de ter uma ação Y, de repente você, sei lá, você brigou com alguém e às vezes você quer pedir desculpa, mas você tem medo da reação da pessoa. Você tem medo de dizer pro teu chefe que você acredita porque de repente você pode ser mandado embora. Então, no fundo, a gente cria medos muito fortes que vão causando uma prisão interna, onde parece que grande parte das pessoas, por reflexão, a única forma que elas acharam de chamar atenção é que esse conceito de humildade falso que a Nila trouxe aqui. Então começa a achar que o humilde é o pobre, é o que não tem força, e realmente isso não tem nada a ver com humildade. Porque ninguém diz que para você ser humilde você tem que ser perdedor. E aí eu acho que também, e essa é uma coisa que é muito minha, Nila, cada pessoa tem seu caminho. De repente, por exemplo, Gandhi, ele quis ter, de repente, na jornada dele, a identificação que ele tinha com aquele estilo de vida fazia todo sentido. E tá tudo Sim. bem. Se Mas fez para não ele, quer dizer, ótimo, né? Maravilhoso. Ele conseguiu, da forma do sim, jeito dele, gerar um movimento. Só que não sim. quer dizer que se de repente eu quero ter o mesmo caminho espiritualizado, com um bom terno, ganhando grana pra caramba, isso é errado. E é uma grande crença que você tem, que Não quanto mais mesmo. espiritual você fica, mais pobre você tem que ficar. Para com isso, é uma visão pobre, porque quanto mais dinheiro você tiver, mais gente se ajuda. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Dinheiro é energia. Se eu gero energia, eu trago energia para minha vida e dou essa energia. Então, eu preciso realmente permitir alçar, vamos dizer assim, a força que tem dentro de mim, acreditar naquilo que realmente me faz sentido, para começar a gerar movimentos na minha vida e parar de ser influenciado pelo meio e começar a ser um influenciador e um co-criador do meio. Mas tudo nasce de você. Porque nesse sentido, aquilo que você mentaliza internamente só existe para você. Ah, Alex, mas eu estou casado há 20 anos e a pessoa que está comigo não me apoia. Claro, porque os sonhos dela não são seus. E você é um ser independente. Se você não entende a sua individuação, você tem até dificuldade para se conectar. Nietzsche já dizia isso. Se você não pode ser dois antes de você ser um. Então, observe como é interessante essa reflexão e como muitas coisas que a gente acha que está dando errado na nossa vida, na verdade não está dando errado. Você só está recebendo na frequência que você está emanando. Faz sentido aí, Nila? Com certeza, com certeza. Eu acho que a coisa mais bonita do ser humano, para mim, é ser quem ele é. Eu não quero ser como Gandhi, mas eu acho ele incrível tudo que ele fez e entendo por demais a maneira como ele experimentou a liberdade, entendeu? Citei aqui o não necessariamente precisa estar enrolado no lençol, não para minimizá-lo. O que eu me Sim. refiro a não necessariamente. Não necessariamente. Mas entendo demais ali a liberdade que ele experimentou. E nem precisar sequer de uma roupa padrão. Nossa, entende? Entendo, entendo. Só não me contempla nessa fase da minha jornada. Não me contempla. Não mesmo. Mas acho incrível, incrível. Me sinto mais identificada com o rosto. Sou vaidosa. Sim, não vejo problema, é vaidosa, gosto de me arrumar, gosto de me embelezar, gosto de me mostrar, gosto de ser bonita, gosto de ficar bonita, não gosto quando tô feia, não gosto quando não tô me cuidando, não gosto, não gosto. E não é porque é, alguém tá validando isso, sou eu mesma, sou eu. A coisa tem que vir de mim, o meu valor sou eu que me dou, entende? É tipo assim, ó, um cara cortou meu cabelo curto e eu não queria. E todo mundo falando, mas tá lindo, mas tá lindo, mas tá lindo. Tá lindo porque eu sou linda, mas eu não queria meu cabelo curto, entendeu? Sou eu que tenho que querer. É o que eu quero, é o que eu quero pra mim, é o que eu quero pra mim. Massa, obrigada pelo seu elogio, mas o que importa é quem eu sou e o que eu quero pra mim. E a partir disso, você conseguir, esse um somos nós, você conseguir isso perante o outro. E que volta para aquela história. A gente não pode, por exemplo, consumir um conteúdo de alguém apenas se a pessoa for perfeita. Tem um cara aí que, meu Deus do céu, tipo, o cara ajudou a minha esposa, minhas cadelas com informação sobre saúde e alimentação natural. A nossa vida mudou. A nossa vida mudou. Existe N coisas na personalidade dele que eu acho tacanha. Eu acho.
Eu acho, e eu sei que são, para mim são. Mas o conteúdo dele sobre alimentação e sobre saúde é mágico, é fantástico. E o que que eu vou desperdiçar isso? Vou desperdiçar isso por quê? Porque ele não é dentro do meu padrão, cara, perfeito ideologicamente, não fala bonito, é grosseiro e blá blá blá. Problema dele, de personalidade dele. E se não é Sim, problema para ele também, ó, que incrível, não é um problema para ele. E aí? E aí? Eu vou formatar o cara para consumir o produto dele, sabe? Que isso? sim. Quando é que as pessoas vão despertar para isso? Pelo menos para isso. Consumir o conteúdo. O conteúdo é bom, eu não quero saber com quem você se deita, que religião você tem, como é que você se expressa. Você estudou, meteu a cara, está trazendo informação para mim. O que eu quero, que é o que a ressonância nos traz, é a tua informação. Eu não quero você, eu não quero sua personalidade, eu quero tua informação. Isso é o quem é você para você é lindo. Você não está feliz? Perfeito. Você é homofóbico? É o quê? O problema é seu. Eu Causa e não tenho efeito, problema né? com isso, porque eu não tenho problema com isso porque eu não sou. Eu só tenho problema com o que eu sou. Se eu não tenho, daí, sabe? Sim, totalmente. Quando que acaba isso? Pelo menos isso, né? Mas é a questão, aí é que entra o autoconhecimento, porque vai ser o reflexo muito grande. Isso conecta muitas coisas que você trouxe, né? Você trouxe a questão, eu estava vendo esses dias um podcast de um lutador de Krav Maga, e ele trouxe uma coisa que se identificou muito com o que você disse. Ele falou assim, cara, tipo, quando você começa a ser mestre numa arte marcial, você tem que ter muita inteligência emocional, porque você começa a ter consciência de que você pode matar uma pessoa. Então, e é até interessante porque eu fiquei analisando as vulnerabilidades e os campos das polaridades, porque quanto mais força o cara tem, mais ele tem que ter um controle emocional e mais pacífico ele tem que ser, porque senão ele começa a fazer besteira. E aí ele trouxe isso mesmo, ele falou, pô, de repente o cara chega, xinga minha mãe, xinga isso, xinga aquilo, cara, eu tô muito tranquilo com quem eu sou, aquilo não corresponde a uma verdade. Por que que aquilo tem que me Isso, atingir? isso. E é exatamente, a frase diz, né, só os fortes mostram as suas fraquezas. Porque quando a gente acha que começa a se conhecer, não é que a gente fica melhor que ninguém, não é isso. Você fica mais blindado de algum sentimento, só isso, porque aquilo que as pessoas pensam ou falam de você, na verdade, reflete elas mesmas. Você vê que. Eu percebi isso muito. Eu sempre tive muito complexo de aprovação. Eu venho de um campo totalmente diferente desse, Nila. Nas épocas das palestras, eu podia estar lá e ter 50 pessoas aplaudindo uma palestra. Se uma não gostasse, aquela uma tinha um peso para mim maior do que as outras 49. E aí, com Sim. o tempo, você começa a se observar, mas, cara, tudo não é uma questão de ressonância e frequência? Então, é óbvio, se você está com uma ideia maravilhosa na sua mente e você vai falar isso para uma pessoa que também está otimista, criando a vida dela, cara, ela vai olhar para você e vai falar, meu, vai em frente que você consegue. Mas se você pegar uma ideia maravilhosa e for falar com uma pessoa que está frustrada, sem ideia, se sentindo menos, ela vai olhar para você e falar, não dá, isso é ruim. Então, pera um pouco. Primeira questão aqui, eu tenho que confiar em mim mesmo. Eu gosto muito de uma palestra do Gasparetto, até salvei no meu canal lá que tinha tirado do YouTube, que ele fala assim: você veio aqui para viver a sua vida ou para fazer show pro próximo? E isso é muito forte. Porque eu, particularmente, olha, por muito tempo eu quis fazer show mesmo. Mas por processos de aprovação, e aí que entra toda a parte terapêutica, questões de não ter crescido com pai e com mãe, faltas que vinham, até mesmo dificuldade de expressar amor. Porque eu acredito muito hoje, Nila, sabe? Que a gente sofre muito mais pelo amor que a gente não expressa do que pelo amor que a gente não recebe, sabe? Porque acho que a gente trava algumas coisas dentro de nós que vão fazendo com que quanto mais eu travo essas coisas dentro de mim, mais eu me prendo, entre aspas, ao externo. E é como se cada pessoa que a gente gera um vínculo, vamos dizer assim, de forma, entre aspas, negativa, eu tenho um canal aberto. E aí eu começo a ficar muito influenciável, eu começo a ficar muito vulnerável, seria a palavra. E é quem eu menos quero que tenha poder sobre mim é quem mais tem poder sobre mim. Porque no fundo eu não restitui o meu poder de entender que, cara, suspende o julgamento. As pessoas são boas e são ruins, não existe isso, né? Eu vejo muito isso nos trabalhos de coach de relacionamentos, a pessoa fala assim, mas eu conheci ele, eu conheci ela, no começo parecia uma coisa, depois eu fui perceber que não era nada disso. Não, meu, é os dois.
é luz e sombra. Não tem como você ser um ser humano íntegro se você não for luz e sombra. E o que é mais esquisito, porque a sombra não é uma coisa ruim, a sombra não é o mal. A sombra, na verdade, nesse sentido, ela não é o oposto da luz, ela é a ausência da luz. Então, se eu aceito a minha sombra, muitas vezes é nela que está a força que eu preciso para despertar a minha luz. Porque, nesse caso, é uma coisa só, partes de um mesmo ponto. E acho que entrar neste processo exige um processo de autocura muito profundo, Nila. Não é um trabalho que a gente vê numa palestra, obviamente, ou num curso. Isso é uma prática que começa a se tornar um estilo de vida. Porque se te afetou emocionalmente, é seu. Para de responsabilizar os outros, é comportamento aprendido. Da mesma forma que a gente aprendeu que quando tem um problema tem que ficar despirocado. Poxa, isso quer dizer que todas as vezes que eu tenho um problema eu fico zen? Não, eu despiroco também. Só que aí você para e fala, pera um pouco, esse meu comportamento perante essa situação está ajudando a resolver a situação ou está me trazendo um outro problema? Cara, está me trazendo um outro problema. Não é esse o caminho. Relaxa. Tem o ego envolvido aqui. E aí entra nesse campo de olhar para dentro. O que está me machucando? Cientificamente, Nila, é muito fácil comprovar o seguinte: nenhum ser humano é capaz de gerar um sentimento em você que você não gere antes. Ou seja, eu não posso ser afetado a não ser que antes eu me torne afetável. E a curiosidade mais interessante é: por que eu me torno afetável? O que eu ganho em me tornar afetável e dizer que, na verdade, você me machucou? Quando, no fundo, você foi só um instrumento para mostrar que eu já estava machucado. Depende. Fala Ai. aí, meu. Não tem problema a gente ter argumentações contras, não, porque aí fica até mais Não é interessante a conversa. contra. Não é contra. É que eu acho que Manda aí. nossos pais têm esse poder os nossos educadores, de colocar em nós aquilo que a gente não tinha. E na verdade começa lá. Começa Explica lá. melhor aí, Nilo. O sistema, né, primeiro sistema de crenças que a gente recebe é o sistema de crença dos nossos pais. Então você fala que o outro ele não tem a capacidade de trazer para nós uma emoção que ela já não está em nós. Mas os nossos pais, na nossa educação, na educação que recebemos, eles têm esse poder. Porque são eles os primeiros a investir, a depositar isso em nós. E são a partir disso que nós desenvolvemos essas sombras também. Aí eu estou falando de maneira bem atual, não estou falando de questões reencarnatórias, nada desse tipo. Estou falando do Tá. outro perante nós, né? O outro perante nós. É um sistema de subjugação que se você for colocado, né? Mas eu não estou desdizendo o que você falou, tá? Também só Uhum. estou ampliando a possibilidade aqui. Os nossos pais, os nossos guardiões, os nossos responsáveis, eles vão colocando ali. Vão colocando, vai colocando, vai colocando. Se você tiver uma mãe, por exemplo, como eu tive, que teve que ser adotada por outras pessoas, que se sentiu rejeitada, que se sente rejeitada até hoje, ela coloca nos filhos aquilo ali, mesmo que inconscientemente, a crença da rejeição. Você é rejeitado, ó, você é rejeitado pelos seus avós, você é rejeitado pelos seus vizinhos que têm mais grana do que a gente, você é rejeitado pelos seus primos, você é rejeitado pelo. Coloca, então lá fora, depois que a gente sai deles, digamos assim, claro que quando o outro se aproxima da gente, é algo que a gente tem. Chegando aí, tô totalmente de acordo com você. Mas a parada, assim, mais perigosa, infiltrada, é lá. É lá. E não é à toa que quando a gente vai fazer terapia, a gente traz eles para terapia, né? E eu estou criminalizando nossos pais. Não é Sim, disso que sim. se trata. Eles também tiveram outros pais, todo mundo aqui à beira de um ataque de nervos e ninguém tinha manual, tudo bem. Só chegou agora o helicóptero com manual, ressonância harmônica, massa. Mas assim, a coisa começa lá. E aí a gente vai descobrindo, né, que às vezes a gente pensa que é exatamente o outro que está trazendo, mas foi outro lá atrás que trouxe.
E a gente carregou a vida toda sem perceber que estava carregando aquilo ali. É por isso que a gente tem Eu que acho que olhar para o nosso sistema de crença. Fale. tem, foi muito interessante esse ponto que você trouxe, porque na verdade eu acho que ele dá para a gente uma possibilidade de vários tipos de interpretação, tá? Porque se a gente for pegar mais da questão, sem contar a parte reencarnatória, pegando na parte Sim, que a gente nasceu sim. daqui para frente. Então Atual. a gente pode já trazer pelo campo mais científico, que é 0 aos 7 anos, desenvolvimento do nosso ego, né? Da parte do nosso eu. Tem um antropósofo chamado Rudolf Steiner, ele criou algo chamado teoria dos setênios. Então ele diz que de 7 a 7 anos a gente tem ciclos. O primeiro ciclo, do 0 aos 7 anos, ele chama de percepção do eu. Então o que, que ele vai trazer? Eu acredito que hoje já não seja 7, tá? Eu acho que as coisas estão bem aceleradas, mas eu acho que até uns 4, 5 anos está desenvolvendo o ego. O ego seria o meu filtro. Então, nesse ponto, você está totalmente certa. Por quê? Porque desse ponto de perspectiva, tudo o que acontece comigo nessa primeira infância, eu não tenho filtros. Tá? Um exemplo simples. De repente, o pai perdeu o emprego, está preocupado, sabe? Chega ali em casa e de repente a criancinha, papai, papai, só que o pai tá ali, sei lá, preocupado, tá nervoso, tá com uma série de coisas, fala, sai daqui agora eu não quero. Tá, como é que essa criança retém essa informação? Já como um sentido de rejeição. Ela não consegue ainda, obviamente, ter a cognição de compreender, o papai deve estar preocupado porque aconteceu alguma coisa e isso não tem nada a ver com o amor que ele sente por mim. Ela sente o choque. Uhum, O inconsciente uhum, absorve isso. Se a gente colocar só uhum. dentro desse ponto, claro que tem influência, porque sempre vai ter influência. Só que aí, sabe o que me faz pensar? E lógico que eu vou colocar teorias aqui, tá? Uma questão que me faz pensar muito para compreender esse processo seria trazer para o lado da constelação familiar. Não sei se você conhece, já viu alguma coisa. Uhum. Onde você tem uma questão de geração passando para geração, mas conecta muito com a frase que você colocou. Somos um. Então, é como se, de repente, todo esse processo de evolução ele fosse passando de geração em geração e aquilo que não foi curado por mim, provavelmente vai ser repassado para os meus filhos e aquilo que eles não curarem para os filhos deles, mas, de certa forma, de geração em geração, você vai tendo um certo processo de cura. Porque, quando criança, Nila, com certeza se aplica, mas a questão é, por que que hoje, que nós já temos o nosso ego bem informado, os gatilhos continuam sendo acionados? Porque será que qual é a influência, vamos dizer assim, em termos comportamental e psicológico, dessa criancinha desse exemplo, que de repente sentiu aquela rejeição do papai, que não era uma rejeição certa, aquilo era um julgamento que na verdade nem era julgamento, era uma má interpretação de uma situação, mas que pode já começar a criar um distanciamento, uma ideia, um sentimento de repente de ausência que na adolescência pode vir a se transformar numa rebeldia, criando verdadeiramente aquele comportamento. Você compreende o que eu quero dizer? Uhum. Como se você tivesse recebido inconscientemente uma semente. Carl Jung, aquilo que você resiste, persiste. Então, por de repente eu não me sentir bem com essa rejeição, eu acabo refletindo a própria rejeição, criando um conflito e gerando um padrão. Só que hoje a gente para e pensa. Um filme excelente para isso é Duas Vidas, tá? The Kid em inglês. É excelente, porque ele mostra uma coisa interessante. De uma certa forma, hoje nós estamos aqui como adultos, mas quantos por cento de nós que na verdade ainda não enxerga o mundo como aquela criança? Que todos nós somos afetados. Daí é que entra o perdão, Nila. Porque foi quando eu comecei a compreender esse processo. Porque o que seria o perdão? Seria uma compreensão, como diz o Dr. Augusto Cury, o segredo do perdão é a compreensão. Eu compreendo aquele processo daquela pessoa, eu transcendo o processo, me curo. E muitas vezes ainda gera esse movimento de cura. E aí, quando você está curado e alguém chega para você e fala, você é um babaca, você é isso, você é aquilo, simplesmente não te afeta. Simplesmente você se blinda melhor. Porque, claro, como criança, vai travar o processo, vai afetar. Mas e por que depois de adulto, Nila? Não é interessante? São reflexões, tá, gente? Não sou dono da verdade aqui, não. Tô colocando coisas aqui, vem desse tempo de estudo, de treinamento, de coaching, de palestra. Ó, só vou salvar a Então, live você se vocês poderia, seguirem a Nila e seguirem aqui o livecast, hein, gente? Seja muito bem-vindo. você poderia sintetizar a sua pergunta?
Você poderia sintetizar assim, não, que você, como é que é a sua percepção sobre essa reflexão que eu te trouxe, sobre esta visão? Sobre a criança, sobre não sermos mais crianças. Isso, Você finaliza perguntando isso, né? Tá, não somos mais isso. crianças, mas somos também. Só que somos. E aí, o que acontece? É justamente, você trouxe a constelação familiar, né? Já fiz também. Hoje faço análise com uma psicanalista, já faz um ano. E o que eu percebo é, por exemplo, ah, tá, perdão, lindo. A própria palavra já é muito bonita, já é avassaladora, ela já é emocionante, ela já traz uma coisa de uma dádiva espiritual, de uma evolução, né? Muito bonito, lindo, perdão. Mas, como o meu sistema, aqui, o meu campo mental, ele foi afetado, eu acho muito interessante para a alimentação do perdão que a consciência procure se compreender diante do outro. Porque o perdão, no final das contas, apesar de muito bonito, ele também é egóico. Quem sou eu para perdoar meus pais? Sim. Quem sou eu para querer que os meus pais acertassem tudo comigo? Que isso? Lá no fundão, assim, tipo, aí eu digo, não é meio arrogante, não, você precisar perdoar seus pais, sabe? Não é meio arrogante, não. Eu acho, hoje para mim, isso é bastante pessoal, o mais interessante é compreender o que que eles trouxeram para mim e o que que eu fiz com que eles trouxeram para mim que não estava florescendo na minha vida e que eu não preciso mais conduzir a minha vida a partir daquilo que eles me trouxeram, e isso não tem nada a ver com deixar de amá-los. Eu acho que o perdão ele está muito ligado a uma expectativa que você tem do outro, inclusive a romantização que se tem do que significa pai e mãe, o que a gente recebe nos filmes, nos desenhos, na escola, toda essa programação que a gente recebe em massa dessa perfeição dessa família de propaganda de margarina que não existe Sim. para nenhum de nós. Isso não tem nada com financeiro. Não existe para nenhum de nós. Tem umas mais na Paraíba, tem outras menos, mas todas elas são problemáticas. É a primeira escola da vida. Então, eu acho mais importante do que dizer que perdoou, do que pensar no perdão, é realmente se conscientizar daquilo que não te serviu, mas que você estava fazendo uso. Porque aí, de repente, às vezes até o perdão se torna desnecessário. Você sai dessa condição egóica de achar que precisa perdoar seu pai e sua mãe e só compreende que eles tentaram te repassar algo que eles achavam que funcionava, mas a partir do momento que você se conheceu, você viu que não funcionava para você e não tem problema. Você os ama, agradece, massa. Meio que quando você entra nesse processo, que você vai procurar. Cadê o perdão? Tipo, sabe? Cadê o Sim. perdão? E quando eu estava no Espiritismo, eu tinha exatamente isso. Eu quero perdoar meu pai e minha mãe, porque isso. Meu joelho dói, é meu pai, não perdoei meu pai, aquela coisa toda, né? Sempre fazendo essas associações. Minha mãe não foi como a mãe de fulano. Ai, a grama do vizinho é sempre mais bonita. É, e talvez, inclusive, tenha sido todas essas atribulações que eu passei com eles que me fez ser essa pessoa tão verdadeira que eu sou hoje. Que eu, não vou me dizer que me orgulho, não gosto muito disso, mas que me fortaleço em ser quem eu sou. Talvez por ter tido o que eu chamo de desamparo, sabe? Então acho que isso tira da posição tanto de vítima como da posição de estar acima dos seus pais
que você vai perdoar seus pais. E Faz eu todo acho que sentido. a cura, né? Eu acho que uma cura, assim, ela traz consciência, a consciência una, que a gente inicia a nossa conversa, do um somos nós. Porque se um somos nós, que perdoar o quê? Entende? Eu não sou contra o perdão, você está entendendo? Não é isso que eu estou falando, eu estou só ampliando. Eu estou só ampliando e também não estou discordando. Não, não é essa a minha Nilo, pegada, não é essa. o que você está falando aí me faz lembrar uma coisa que eu vi uma vez num curso em milagres. Isso é profundo, porque é que você foi numa camada muito profunda. Você foi numa camada profunda onde você transcende o julgamento e percebe que, na verdade, se existisse uma coisa a ser perdoada, foi só a ideia de que você criou de que tinha que perdoar. Na verdade, é um auto-perdão por um equívoco. Porque faz todo Sim. sentido o que você falou. Olha só como foi poderosa suas palavras. Eu me coloco inconscientemente numa posição maior que os meus pais para achar que eu tenho ainda que perdoar. Quando, na verdade, quem está sofrendo com aquilo sou eu, porque tudo é um processo. Mas isso implicaria da gente refletir o seguinte: como é que seria na sua percepção se você saísse na rua e perguntasse, sei lá, para umas 10 pessoas o que que elas acreditam que é a vida e por que elas nasceram? Porque a resposta a essa pergunta vai ter influência. Se de repente eu me vejo como coisas aleatórias, mas espera um pouco. Se existe um campo de frequência, mesmo eu quando bebezinho, em termos de eu tinha minha frequência, ela veio comigo, que ela continha sombra e luz. Porque, particularmente, eu não acredito que é uma aleatoriedade a família que nós nascemos e as circunstâncias que nós passamos. Eu, até nesse ponto, isso é meu, tá? Não estou afirmando, não. Eu acredito que realmente tudo isso vem para despertar e potencializar aquilo que talvez já existisse dentro de nós. E aí conecta perfeitamente com o que você falou. Eu não preciso perdoar nada, uma vez que eu entenda que, primeiro, eu só acho que eu tenho que perdoar aquilo que eu tenho a impressão que foi mais forte do que eu. Mas, no fundo, nada foi mais forte do que eu. Porque tudo que E era bateu de meu. uma certa forma é lógico. Então, é uma aceitação. É uma visão. Observa como é interessante, porque as pessoas, principalmente quando fala assim pai e mãe, elas descartam o ser humano que está por trás desse papel. Elas descartam Uhum. totalmente. Ah, é pai e mãe, tipo assim, meu pai tem tal obrigação, minha mãe tem tal obrigação, mas espera um pouco. E eles não têm os processos de identidade deles, não? As dificuldades, as dores. Né? Eu tava, acho que daqui a umas 2 semanas eu vou trazer uma moça para a gente fazer uma live, e ela trabalha com comunicação. E estava conversando esses dias, fazendo um briefing sobre essa questão de como a comunicação cura, porque simplesmente as pessoas acham que se conhecem, mas não se conhecem, Mila. Porque não houve uma Mas elas essência. acham, né? Mas Acham, elas acham. acho sim. Como A diria ideia que eu Sócrates, tenho, né? O bom é não achar, é não saber. É melhor não achar que sabe. Né? total, porque se eu acho que eu já sei quem você é, e você tem um comportamento que é diferente do que eu achei que tinha que ser, nasceu o julgamento. Do que eu projetei em você, não do que você é. Mas se você me perguntou o que eu perguntaria para as pessoas É, lá fora, tipo, 10 que você, pessoas que você acha que você que eu responderia? perguntaria que elas responderiam. Olha, eu não penso tanto no que elas responderiam de primeira, mas eu ficaria esperando para fazer a segunda pergunta. E a Olha minha aí. segunda pergunta seria: quais os resultados disso na sua vida? Eu acho isso mais importante. Porque se os resultados são positivos, predominantemente, então, segue em frente. Vai lá, tá funcionando. Deu bom para você, como falam esses jovens agora. Deu bom, entendeu? Para você. E uma outra coisa que dependendo dessa conversa, e aí eu vejo que você trouxe muito a questão do acreditar, tem uma outra questão que eu precisei compreender e apliquei na minha vida, é o não acreditar. Tão importante quanto acreditar é o não acreditar. É o estar livre da crença, o estar livre de acreditar e buscar saber. A partir do saber, você se encontrar e você ter independência
daquilo que você busca, porque você não é mais um acreditador, porque todo aquele que acredita deixa de acreditar. E todo aquele que vive em verdade está continuamente buscando. Ele não vai deixar de buscar porque ele acredita e porque ele acredita não tem mais buscar. Ele busca porque ele quer saber. Profundo, hein, Nila? Caramba, essa live superou todas as minhas expectativas, viu? Não que eu esperasse menos de você, não. Mas Que olha, isso. conseguimos ir no âmago da conversa, porque é muito 1 hora e meia. bacana. 1 hora e meia já, ó. Tentamos literalmente em estado de flow. Não é flow, é podcast, não é flow, mas entramos em flow, porque sinceramente eu não vi 1 hora e meia passando. E ó, Também até não. curioso, porque na segunda-feira que vem o Mário vai estar aqui do My Big Tour, né? Vai ser uma semana Chique. ali. Bem, ó, puxa vida, né? Tô correndo atrás. Isso aqui já nasce. Você estava falando Muito muitas bom. coisas aí, e é exatamente isso. Quando eu tive essa ideia de fazer esse trabalho, Nila, eu realmente tive a ideia de trazer pessoas assim que agregassem bastante, porque eu adoro conversar com pessoas. E, cara, olha só como de repente rendeu. A gente não combinou tecnicamente nada disso, né? A gente conversou Não, bem tem pouquinho antes da script. live, né? É. Mas falou, vamos lá, vamos entrar lá, vamos conversar e vai fluindo. E eu acho que essa é a ideia. Eu acho a ideia. Tipo, eu realmente, quando tive a ideia de co-criar esse movimento, pensei, cara, as pessoas vão fluir e vai ser um movimento que vai superar. E eu não sei para onde ele vai, porque ele está muito solto, mas ele vai para um lugar que vai ser não só bom para mim, mas para as pessoas que estão acompanhando também. E olha, de uma conversa nossa, quanta coisa vai gerar. E vocês, olha, pode ficar tranquila, viu? Você aqui do Etnias Coletivo, porque essa live vai render inúmeros cortes. Ela vai ficar salva assim, e de repente você vai ver a Nila aparecendo na sua timeline aí do Instagram por muitas e muitas vezes. Então, Nila, excelente, só gratidão, assim, viu? Muito obrigada pela oportunidade da conversa e por todos que participaram, que passaram por aqui. Tô cheia de energia aqui, não sei como é que eu vou fazer para dormir, mas tá tudo bem. Eu ia te falar a mesma coisa. Saio dessa live assim, olha, revigorado, com muitos insights e vamos repetir essa dose, viu, Nila? Porque gratidão, gratidão a todos vocês que colaboraram com a energia também aqui, que tiveram com a gente. Realmente, de coração, fomos nós mesmos, né? E acho que esse é o segredo. Porque isso deu certo, foi espontâneo, sem número. A gente falou, a gente comentou, falou, olha, não vamos se preocupar, a gente vai estar lá e vai estar com quem estiver conectado com a gente e vai dar muito certo. E, viu? Leão e Agora, tipo assim, Sagitário aqui, né? Leão e Leão e Sagitário, Sagitário é isso aqui, mesmo. né? É É isso fogo. mesmo. É fogo, é verdade. Estamos fogo. Antes de terminar a live, eu sempre peço, deixe uma mensagem para a gente fechar com chave de ouro, minha querida. Eu vou falar a segunda frase que mais me impactou e eu não vou explicá-la, né? Ela é muito pequena, mas ela é muito forte para mim. Só existe uma onda. Eu bem, quero explicação. Obrigada. Não tem explicação, não? É um pouquinho só? Ah, você pediu uma explicação. É, Travou aqui. Eu falei que eu não ia dar explicação. Só existe uma onda para mim, é quase o mesmo de que um somos nós, né? Nós somos a manifestação do todo e o todo somos nós. O que é meio difícil para o ego, né? Porque o ego precisa de sentir o ser individual e ser único. É como se a gente não pudesse ser único, imaginando que somos um. Mas um somos nós. Somos Deus. Deus não está. É uma pergunta que eu sempre faço quando a gente conversa sobre mecânica quântica. Eu digo, Deus está no inferno? Aí a pessoa fala assim, está, porque ele está em todo lugar. Eu falei, não, não, não. Deus não está no inferno. Deus é o inferno. uau. Mila, muita gratidão, viu, minha querida? Só existe Muita uma gratidão a onda. todos vocês que ficaram com a gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência e logo, logo você vai estar de volta aqui. Vivi, você acompanhou com a Idem. gente, olha só, tô curioso. A gente tem a Viviane que está aqui, ó, a Jéssica vai estar aqui com a gente sexta-feira, entendeu? A Viviane vai estar aqui comigo na quarta, terça-feira que vem. Estou ansioso por essas conversas maravilhosas. Obrigado pela tua energia, viu, Um Neila? abraço. Grande beijo. Idem.
Uma Boa boa noite. noite. Tchau, tchau, pessoal.